Graça e paz, irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Israel, novamente. Esse canal é uma ferramenta que Deus me entregou para abençoar a sua vida através do YouTube. Portanto, desde já eu te peço, compartilhe, clique no joinha, se inscreva no canal para receber as notificações. Você será abençoadíssimo com a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui um texto, ou alguns textos, sobre uma promessa que Deus fez a Abraão. Observe, Deus fez uma promessa a Abraão em uma promessa profética, dizendo a Abraão um segredo, um mistério, contando a Abraão, seu amigo, a qual a Bíblia chama de amigo de Deus. Deus lhe contou um segredo, um mistério, dizendo: Abraão, saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão por 400 anos. Deus lhe entregou essa profecia a Abraão, seu amigo, dizendo que os filhos de Abraão, que ele ainda nem tinha gerado aquela quantidade de criança ainda, iriam crescer, se multiplicar na terra, e esta mesma terra que agora Abraão peregrinou no Egito, os filhos de Abraão seriam levados cativos. Deus já tinha revelado isso ao coração do seu amigo. E Deus lhe fez uma profecia dizendo que eles ficariam 400 anos escravizados no Egito. Agora, observem, Deus é o Deus que não falha, Deus é o Deus que não erra. E a Bíblia declara dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ora, Deus disse, profetizou, revelou e deu data, 400 anos. Mas nós vamos ler alguns textos que você sabe muito bem que a nação de Israel ficaram escravas no Egito, logo depois que morreu o faraó, que não conhecia a história de José, e eles passaram mais do que 400 anos. Aliás, a Bíblia declara o tempo que eles passaram. Agora, será que Deus errou a profecia? Deus errou o tempo da profecia? Vamos entender um pouco o que aconteceu aqui? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 15. Nós vamos encontrar essa profecia de Deus, tá? Sobre a nação de Israel, que ficaria escravos no Egito por um período de tempo de 400 anos. Gênesis 15, versículo de número 13. Vamos entender melhor um pouquinho sobre isso? Pegue sua Bíblia, papel, caneta, marca texto. Vamos estudar aqui em poucos minutos essa profecia de Deus. Vamos ver o que aconteceu de fato. Gênesis 15, versículo número 13. Olha o que está escrito. Deus vai falar com Abrão. Gênesis 15, verso 13. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. De novo, Deus entregou o tempo que a nação de Israel ficaria escrava no Egito e seria afligida por um período de tempo. Que profecia foi essa? Que tempo é esse? Quanto tempo duraria? O texto diz, é muito claro e é muito óbvio o texto. Deus diz a Abrão que peregrina será a sua descendência em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. 400 anos. Vamos ver se o povo ficou de fato o tempo que Deus profetizou, que Deus determinou e que Deus entregou a Abraão ou a Abrão como essa promessa? Olha só. Vamos ler. Abra comigo Êxodo, capítulo de número 12. Abra comigo. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Vamos ver quanto tempo a nação de Israel passou escravizada no Egito?
Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 40 e o versículo de número 41. Olha o que está escrito. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. De novo. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Olha o verso 41. E aconteceu que, ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então eles passaram 430 anos, mas Deus lhe declarou dizendo que passariam 400 anos, mas eles passaram 430. Em Gênesis 15, verso 13, o próprio Deus, o Eterno, que não mente e não falha, disse 400 anos. Em Êxodo 12, versículo de número 40 e 41, declara dizendo que eles passaram 430 anos. Vamos ler mais alguns textos? Abra comigo em Atos capítulo 7, versículo de número 6. Abra a Bíblia, irmão. São alguns textos que a gente precisamos ler. Atos capítulo 7, versículo de número 6. Estevão vai relatar esse acontecido, esse ocorrido, da aflição dos filhos de Israel no Egito. E olha o que ele diz. Ele também declara uma data, um período de tempo. Vamos ver quanto tempo? Atos 7, verso 6. E falou Deus assim. Falou Deus assim. Deus quem falou. Que a sua descendência seria peregrina em terra alheia. E sujeitariam-a à escravidão. E a maltratariam por 400 anos. Quantos anos Deus falou? 400 anos. Estevão declara que Deus disse que o tempo que a nação de Israel ficaria no deserto, peregrina e escrava em terra alheia e afligida pelo Egito, seria de 400 anos. Mas em Êxodo o povo diz e declara que o povo passou 430. Vamos ler mais um capítulo. Gálatas capítulo 3, versículo de número 17. Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 17. Você achou? Gálatas 3,17 diz assim: Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, até a lei, veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Então a lei veio 430 anos depois. Do que Paulo está falando? Está falando justamente do tempo, do período que a nação de Israel ficou escrava. E depois que eles foram libertos, a lei durou esse período aí de 430 anos, porque foi o tempo que a nação de Israel ficou até eles serem libertados do Egito. Agora, vamos entender algo aqui. Deus falou 400. Deus não mente. Em Êxodo declara que eles passaram 430. Em Gálatas vai dizer que a lei só veio depois que passou 430 anos. Mas Estevão declara dizendo em Atos 7 que o tempo que Deus profetizou seria de 400. Então o que aconteceu aqui? A Bíblia está errada? Entrou em contradição? Os escritores escreveu de maneira errônea? Ou Deus errou a promessa? Claro que não. Deus não erra a promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus não errou o período de tempo, o que aconteceu aqui no texto? Por que a nação de Israel passou 30 anos a mais do que o período que Deus falou? Muito simples, porque assim é o nosso coração. Quanto mais tempo nós vivermos em rebeldia para com a palavra de Deus,
para com a promessa de Deus, mais tempo nós iremos ficar no Egito das vidas. Observe, Deus falou 400, o povo ficou 430. É culpa de Deus o povo ter passado mais tempo no cativeiro, sendo afligido? É culpa de Deus? Claro que não, porque Deus nos faz promessas. Mas você tem que entender que as promessas de Deus é para que você se levante, é para que você haja, é para que você faça aquilo que Deus já determinou que você vai fazer. Não é para você ficar na rebeldia, esperando cair do céu, deixando passar o tempo. Deus vai te fazer promessas. Então coloque na sua cabeça que algumas das profecias que Deus falou para você, através de homens de Deus, de mulheres de Deus, de profetas, de profetisas, não se realizaram. E você fica culpando Deus, fica culpando a igreja, fica culpando o povo, fica apontando, dizendo que não eram homens de Deus, porque eles fizeram promessas e não se cumpriu ainda. Ou você não viu essas promessas? É claro, porque a rebeldia do seu coração faz com que você fique muito mais tempo no Egito, no seu deserto. Então seja fiel a Deus. Quando Ele te entregar uma promessa, uma palavra, uma direção, seja fiel nessa promessa, nesse chamado, nessa direção, nesse propósito. E você verá que a palavra de Deus é fiel. Então não temos contradição. Nós entendemos que a nação de Israel vai ficar muito mais tempo do que Deus falou que eles ficariam, pela rebeldia do seu coração. Mas quando você clamar, como a nação de Israel clamou, e você reconhecer os seus erros, e você reconhecer de que você precisa se alinhar ao propósito de Deus, então acontecerá o que aconteceu com a nação de Israel no texto. Deus ouvirá dos altos céus e enviará um anjo. E além do anjo, Deus enviará um homem, um profeta, que vai adiante de você. E Deus estará com eles, tanto com o anjo, quanto com o profeta, quanto com os homens daquele que Deus levantou. E Deus vai te livrar da escravidão desse mundo. Deus vai te livrar desse Egito, desse deserto, porque Deus ouvirá e ouve o clamor do seu povo. Então somente não sejais rebelde, creia em Deus, obedeça a palavra de Deus, que as promessas do Senhor não vão tardar na sua vida. Nós tardamos as promessas pela desobediência do nosso coração, mas Deus continua fiel à sua palavra. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa te encher de fé e que você possa retornar aos caminhos do Senhor o quanto antes e clamar a Ele pelo seu propósito e pela visão que Ele já te entregou, para que você não passe muito mais tempo nesse Egito, nesse deserto. Fique com Deus, que Deus te abençoe.